Oi pessoal, Marco Otávio aqui, eu sou médico dermatologista, esse é o meu canal de falar de dermatologia e outras interessâncias. Tudo que é interessante aqui a gente fala. Esse vídeo é a continuação da série de vídeos que eu estou fazendo sobre a questão de conciliar depressão e atividade física, né? Nesse agora eu vou tratar de uma coisa interessante que é a questão dos valores. Valores pessoais, como os valores podem alicerçar a gente para melhorar ou atrapalhar. O primeiro valor, como era esperado, é a questão da família. Família é um tema muito importante, família é a origem de todos nós. Então a família é sempre falada como alguma coisa positiva, e é positiva. Família que dá para nós nossos valores, caráter, costumes, que ensina a gente, prepara a gente para a vida. Família é importantíssima. Nessa série de vídeos eu estou falando justamente do lado B das coisas, do lado que não é muito falado. Então assim, a influência positiva da família, a importância da família bem estruturada, vários conceitos para dizer que é uma família bem estruturada, né? Mas assim, é sobre como a família pode te ajudar nessa questão de depressão e atividade física. Claro que uma família que te ponha pronto, que esteja amparando, o tratamento de transtorno depressivo e transtorno do humor, psiquiatria no geral, considera-se que é um tripé, né? É a medicação, psicoterapia e família. Então são os três alicerces muito importantes para o tratamento de doença mental. Na questão de atividade física também é assim. Tem que lembrar às vezes em que família, infelizmente, pode ser nocivo para a prática da atividade física. Como que ela pode ser nociva? Como ela convive junto desde novo, a família pode praticar muito sabotagem de um membro ou outro, pode ter condutas que às vezes nem são tão voluntárias que as pessoas fazem, os parentes, irmãos, etc., que acaba sabotando, desvalorizando a pessoa, ela sentindo que aquilo não é para ela. A gente tem muito por aí, família, até outros grupos também, uma coisa que chama pacto de mediocridade. Como todos começaram na mesma condição, aquele que se sobressai mais, consegue mais sucesso, meio que sabotado, meio que desvalorizado, em vez das pessoas elogiarem, falarem que aquela pessoa está bem, parabéns, você é um exemplo, não. Elas jogam aí para baixo para poder ficar no mesmo nível de todo mundo e ninguém ter que progredir. Acontece até com médico, quando vai para a cidade do interior, lá o cara novo, estudou demais, é o fodão, todo mundo lá acostumado, os médicos mais antigos acostumados a empurrar. Aí aquele médico novo, eles falam mal dele, etc. Com o tempo aquele médico novo entra no mesmo ritmo, começa a virar mais um medíocre. Pronto. Ninguém precisa progredir, é o pacto de mediocridade. E inclusive tem aquela questão que eu falei da pessoa fazer um elogio insuficiente. Não que tenha esse estilo de categoria de elogio, cada coisa funciona de um jeito. Mas é aquela questão assim, de você teve um feito que você está muito feliz, está muito grande, a pessoa elogia de leve, sutil, que é um elogio que te joga lá embaixo, que te desanima. Então tem que ter que tomar cuidado com os estímulos que a família te traz, que podem ser estímulos negativos, até porque a gente conhece seu passado. Então eles vão às vezes olhar para você e falar assim, fulano não dá conta disso nada, tá tentando de novo, vai dar errado. Então realmente isso joga para baixo. Tomar cuidado e no caso de família, revisar as influências familiares. Tem fase que a família pode estar ótima, funcionando bem, tem fase que ela pode estar sendo nociva. Eu odeio esse termo tóxico, mas ela pode estar sendo nociva. Então saber até afastar ou voltar de acordo com o ritmo, para não se prejudicar por influência familiar nefasta. Família é meio que assim, aquela sementeira onde você nasceu, que a sementeira é linda, maravilhosa, aquele vaso que você cresceu maravilhoso. Mas muitas vezes, ou quase sempre, a gente não cabe mais naquele vaso, não funciona mais. Você ficar ali vai só se atrofiar, só fazer mal para você. Então tem que saber a distância, o limite de convivência que vai ter para não ser lesado. Você já é uma pessoa nova, independente, adulta, sua vida não pode ser que ela não seja mais tão ligada àquele núcleo familiar. Tem que respeitar isso para não se prejudicar, né? Outra coisa importante, a questão da saúde masculina. Não tô falando de saúde próstata, nada disso não. Tô falando assim, do enfoque do homem para ser saudável, para sair da depressão, trabalho terapêutico com o homem. Sinceramente, isso é muito deficiente na sociedade. Todos os tratamentos, modalidades de tratamento e conduta são muito mais direcionados para mente feminina, modo de funcionar feminino, conversa, etc., do que para homem. Não tem jeito de não dizer. A natureza masculina é muito mais física, muito mais de força, de ímpeto, de até uma certa agressividade. Ela é mais de decisão. Então, tratar, por exemplo, um homem, fazer uma psicoterapia para tratar transtorno depressivo é excelente. Mas eu juro que isso aí deve ficar bem deficiente para o homem se ele ficar só nisso. Aí muita orientação de psicólogo é assim, vai, psicólogo e psiquiatra, todo mundo. Faça exercício físico, faça caminhadas, bastante exercício aeróbico. Aeróbico só não dá. E aí, não, mas faça musculação e tudo. Também não dá. Sabe o que acontece? O que é o principal exercício para homem? Isso aí já tive relato de amigos, colegas, etc. Luta. Então, por mais... Luta, quando o cara aprende luta, ele não vai ser um agressor dos outros, não. Ele tá aprendendo a lidar com a agressividade dele, a domar a agressividade dele. Ele entra no tatame, ele bate, ele apanha e tem que sair abraçado com outro cara, que os dois são brother. Isso, assim, isso é de uma grandeza, porque simplesmente o cara aprende assim, esse sou eu, assim que eu domino meu animal, porque o homem tem um animal dentro muito mais que a mulher. Então, você não deixar ele tratar disso, ele não vai conhecer aquilo ali e uma hora que ele explode pode gerar agressão
pode gerar alto dano nele próprio. Então, realmente, eu sugiro muito, quem me dera eu tivesse na vida feito luta. Meus amigos que são lutadores me falam, olha, nunca estive tão equilibrado como quando eu pratiquei judô. Muito amigo meu fala assim, olha, quando você luta, você tem que pensar naquilo o tempo todo, você não consegue. Se você parar pra pensar em outra coisa, o cara te derruba, te apanha, você cai no chão machucado, você quebrou o braço. Então, essa questão de focar numa coisa e concentrar naquilo, tem muito a ver com meditação. É meio que assim, luta é meditação masculina. Então, no sentido de tratar, de lidar com a própria agressividade, a depressão, muitos profissionais falam que ela é uma implosão interna, uma implosão de agressividade interna. Agressividade que não foi exercida com a vida. Você engole, 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 até que implode e deprime. Então, essa questão de conduzir, canalizar a agressividade para o homem é terapêutica. Então, sinceramente, eu sugeriria para qualquer um, pelo menos tentar fazer alguma coisa de luta, que pode ser que ajude muito o transtorno depressivo. Até porque a questão do contato físico também para o depressivo, com aquela questão dele achar que ele é um lazarento, que ele tem um cheiro azedo que ninguém tá querendo, a questão de lutar e sentir contato de pessoas próximas pode ajudar também. Então a questão da depressão masculina, ela tem que ter uma abordagem especial. Não que sejam diferentes, completamente diferentes, mas realmente todas as modalidades terapêuticas são muito mais dirigidas e afeitas à mente feminina. Então uma questão que é muito falada em termos de tratamento de depressão e também ajuda no exercício físico é a questão da religião. Realmente, a questão da religião, da espiritualidade é muito importante. E não tem o que dizer da parte boa dela, de cultivar a espiritualidade, sentir mais próximo de alguma coisa superior, isso é importante. Só que eu tô aqui para falar exatamente do lado B das coisas, o que é comum é falado em outros locais. E aí, o que me chama a atenção às vezes é quando a religião pode ser ruim, pode ser negativa para a prática de exercício físico. Como pode acontecer isso? De várias maneiras. Por exemplo, a religião te trazendo muito sentimento de culpa. Quando ela fala que você tem um dever com o semelhante, que tem que fazer, que se você não estiver ajudando o semelhante, você está errado. Vários condicionantes que te deixam mal. Então já começa partindo do princípio de que você é um erro que tem que ser corrigido. E isso é muito ruim para uma pessoa que já está com transtorno depressivo. Então a pessoa que está depressiva vai ajudar, vai fazer caridade aqui e ali, ela não melhora. Por quê? Em vez de tratar e melhorar da depressão dela, ela está indo se juntar com mais depressivos e visitar e ver situações ruins. A pessoa tem que ir pro lado iluminado, claro da vida, tem que visitar, ver coisas boas, fazer atividades boas, exercício físico, outras coisas mais, nem que seja um passeio no shopping. Ela tem que visitar o lado iluminado da calçada, que se ela for numa tristeza, num transtorno depressivo e para mais locais que incitam esses pensamentos depressivos, isso vai atrapalhar. Claro que a questão da caridade pode ajudar sim, a pessoa sentir, tem gente sofrendo mais que eu, sentir que eu fui útil ajudando os outros, isso tudo importa sim. Mas eu tô aqui para falar das possíveis ocorrências negativas relacionadas a isso. Tomar cuidado também com aquela questão de coletivismo que a religião empurra. Então, por exemplo, que o coletivo é mais importante que eu, que todos somos alguma coisa dentro de um coletivo. Não necessariamente é assim, não necessariamente tem que ser assim. A gente já fica muito bem, a religião protestante joga muito nisso. A gente já fica muito bem se a gente cuidar da gente e não atrapalhar o vizinho. Isso já é uma grande obra. Se você é uma pessoa que não está dando trabalho, parabéns. Tudo que for na direção de eu tô errado, eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não faço, eu tô errado, isso vai te jogar para baixo, vai te deprimir mais, vai te atrapalhar, inclusive até de começar a prática de exercício físico. Fora que, às vezes na vida a gente tem fases que a gente se transborda de praticar caridade, faz demais, e realmente esse tempo, parte desse tempo, com certeza você podia estar na academia fazendo exercício para ser uma pessoa melhor, mais saudável, que quando fosse fazer caridade estaria até melhor. Então assim, eu penso assim sobre religião, uma métrica, uma medida interessante seria o seguinte: se eu não puder sair a hora que eu quiser, é porque é uma prisão. Então, se eu estou num trabalho religioso, trabalho de caridade, falei, olha, cansei, não vou fazer mais. Se você não puder sair, mesmo que as outras pessoas não se incomodem, mas você se sinta prisioneiro daquilo, eu estou errado, pode ser que haja alguma coisa de errado, pode ser que você esteja meio dependente daquilo, meio que trabalhando na base de culpa. Isso não dá certo para exercício físico, muito menos. Então é aquela questão, não que você vai largar um trabalho que você faz de caridade há anos do nada, assim. Não é irresponsabilidade, mas se você não sente que você pode abandonar se quiser, provavelmente tem coisa mais pesada ali que você tem que tomar cuidado, para não estar imerso em transtorno depressivo, em culpa, em outras obrigações com o coletivo que você não tem. E aí, o último tópico desse vídeo é a questão da meditação. Hoje em dia, eu acho meditação mais valiosa para mim, pelo menos, do que a questão da religião. Porque a meditação, ela te aproxima com qualquer sensação de divindade que você tenha. Ela deixa o consciente mais quieto e o inconsciente, que é sempre mais travado, ela deixa ele mais solto. Então, com a meditação, você consegue ter muitos insights sobre você mesmo.
Meditação simples, não precisa de ter cristal, vela, gnomo, veludo, nada. Mas você faz do jeito que você quiser. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Arte do Poder, de um monge vietnamita, que ele ensina a meditar andando. Ele fala assim, olha, até aquele pinheiro ali eu vou só pensar nos meus passos, só ouvir o barulho do vento, etc. Isso é meditar andando, você esvazia a cabeça. O interessante é que quando você esvazia a cabeça, vem muita ideia que você não teria, solução de coisas que você não tinha. O pensamento do inconsciente está abafado pelo consciente prestando atenção e cuidando de tudo. Aquela cabeça que cicla demais, você não tem tempo de ouvir o interior mesmo seu, que tem muita bagagem armazenada. Então a meditação realmente, ela pacifica, ela trata, necessariamente é um remédio sem custo, que te deixa muito melhor e te ajuda a achar a solução para muita coisa. Então a meditação te ajuda a equilibrar mais a cabeça, que é o maestro que vai te cuidar para poder melhorar a depressão e ajudar em questão de exercício físico. Então é isso, esse vídeo foi sobre valores associados à questão do transtorno depressivo, que podem ser modificados para melhor ou para pior. E ele é mais um vídeo da série que eu estou fazendo sobre transtorno depressivo e exercício físico. Nem de longe eu estou dizendo que eu tenha conseguido, que eu seja o modelo de quem conseguiu isso. Jamais. Transtorno depressivo, a pessoa nunca vai ser modelo disso. É sempre uma eterna tentativa. Mas eu estou passando aqui muitas ideias interessantes, a maioria é autoral e de coração, coisas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu tive meus tropeços. E que eu vejo os pacientes precisam também e que eu leio por aí como médico. Conhecimento sempre é interessante. Continua acompanhando a gente e procura os outros vídeos para ver que tem muito material interessante sobre isso.